até, e eu não poderia deixar de considerar que filosofia é importante, senador, até por formação. Isso implica, olhando para o mundo, olhando até para as intervenções do presidente Lula, dentro e fora do país, atuação internacional, que nós precisamos, portanto, ter um outro referencial quando nós pensamos em humanidade. O que está em jogo aqui é uma reorientação daquilo que nós consideramos como sendo humanidade. É preciso, portanto, que a nossa dimensão de humanidade abarque pessoas e grupos que outrora não fizeram parte dessa concepção e, portanto, a política nacional de direitos humanos, internacional também, foi construída sem levar em consideração essas pessoas. Veja, o presidente Lula tem falado da guerra, né? E tem insistido muito em como é necessário que nós possamos construir a paz. E a paz não se dá apenas a paz no território europeu, mas sem construir a paz em outros lugares do mundo que são assolados pela guerra, também nós não vamos construir uma paz em lugar nenhum do mundo. E, portanto, nós precisamos alargar nossa concepção de humanidade e fazer com que aqueles que não pertenciam a essa concepção possam adentrá-la. Então, para nós, isso é fundamental. Pois bem, dito isso, eu vou rapidamente aqui falar um pouco sobre o que é o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, sobre algumas coisas que nós estamos desenvolvendo. Não vou poder falar de tudo, né, porque são muitas coisas. Mas eu quero também falar de projetos para o futuro que são conectados com essa visão que eu externei agora há pouco. Então, lembrando que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que na minha concepção é um novo ministério, né, ele nasce, portanto, a partir de uma nova configuração que foi dada a partir da eleição do presidente Lula, que retomou o Ministério da Igualdade Racial, retomou o Ministério das Mulheres, e agora Direitos Humanos e Cidadania. E o fato de ser cidadania não é apenas uma nomenclatura, é porque agora o Ministério dos Direitos Humanos ele será conectado com as políticas de promoção de direitos em todos os âmbitos. E um dos elementos que isso comprova é o fato de que há, dentre as atribuições do Ministério, a necessidade de cuidar da população em situação de rua. Então, as políticas que a gente chama de pop rua fazem parte também das atribuições do Ministério. Então, alargando, concretizando, ampliando a concepção de cidadania, que é da promoção de direitos. Temos 5 secretarias, além das assessorias especiais também, que praticamente têm o status de secretaria. São secretários, mas são ligados diretamente ao gabinete do ministro. Então, nós temos, primeiro, a Secretaria de Defesa e Promoção de Direitos Humanos, temos a Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. A terceira secretaria, a Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A quarta secretaria, a Secretaria dos Direitos das Pessoas Idosas. E, por fim, a nova secretaria criada, que é a Secretaria dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Então, são essas 5 secretarias, além das assessorias especiais. Eu destaco aqui a Assessoria Especial de Políticas de Memória, Verdade e Defesa da Democracia. Então, vejo que a defesa da democracia ela é fundamental para uma política de direitos humanos. Todo o ambiente não democrático, o fascismo, o ódio, o golpismo, são afrontas a toda e qualquer política de direitos humanos e deve ser combatida com o rigor da lei. Portanto, todo golpista é um violador de direitos humanos por essência. E assim é necessário que a Política Nacional de Direitos Humanos esteja conectada também com a defesa da democracia, com a recomposição da memória, com a revelação da verdade, com a promoção da justiça e também um compromisso com a não repetição dos atos do fascismo, do golpismo, que ainda rondam o Brasil. Eu gosto muito de dizer também que essa assessoria especial ela é comandada por um militante histórico dos direitos humanos, que já foi ministro de Estado e que entendeu que o momento histórico é o momento em que nós devemos somar forças, estar juntos, que é o Nilmário Miranda. Nilmário Miranda é o assessor especial e, portanto, uma pessoa que está fazendo um trabalho fantástico nessa área. Eu gostaria de destacar também, eu vou falar disso daqui a pouco, mas eu gostaria de destacar que as políticas de memória, verdade, justiça, não repetição, elas sempre formaram um núcleo tradicional da defesa dos direitos humanos no Brasil. E eu disse ao Nilmário o seguinte, falei, Nilmário, nosso desafio agora
dar continuidade a isso que o Brasil ainda não deu conta, né? Que é justamente o fato de que nós estamos em dívida em relação ao nosso passado, à ditadura militar, né? Dia sim e o outro também louvado por certas figuras da política brasileira. Nós temos o desafio ainda de superar esse momento da história, nós temos que trazer isso à tona, nós temos que implementar políticas de reparação, de justiça, enfim, nós precisamos recompor todo o sistema que nós criamos, né, e que foi abandonado, que é a Comissão de Anistia, a Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos Políticos. Nós precisamos retomar isso, fazer isso voltar a funcionar, inclusive porque isso, senador, não é só, como eu disse, boa vontade, é um imperativo que vem dos tratados internacionais com os quais o Brasil se comprometeu. Então precisamos retomar isso, sem dúvida nós precisamos avançar. Porque o fato de que nós ainda estamos falando de questões ligadas à ditadura abriram espaço para o fascismo presente. E nós temos que lembrar também que houve um campo muito fértil para o florescimento da ditadura, porque o Brasil sempre foi um país que teve muitos problemas do ponto de vista da sua estrutura, da sua formação social, sendo mais preciso. O Brasil sempre foi um país moldado a partir do racismo, como uma herança e que foi sendo aprimorada por conta do passado da escravidão no Brasil também, que nós não demos conta disso, o senador sabe muito bem, talvez melhor que todos nós, né? Vem falando disso há muitos anos. O autoritarismo, que também se liga diretamente com a escravidão, com as hierarquias sociais que no Brasil criaram e moldaram as instituições do Brasil, as estruturas sociais que criaram as instituições, e também nós somos um país autoritário, um país racista, que também é um país que é muito resistente a toda e qualquer política de igualdade. Um país cuja dependência econômica é um dos nossos traços fundamentais. E eu sempre gosto de citar isso, senador, por uma questão teórica, e para nós teoria é muito importante. A teoria nos orienta, nos permite ver o mundo, a gente tem que estudar. Eu sempre digo isso, para a gente poder avançar. E eu gosto de dizer isso, senador, por quê? Porque se nós estamos discutindo economia aqui, e os nossos problemas econômicos, a desigualdade no Brasil, nós estamos discutindo as desigualdades no Brasil que são potencializadas e estruturadas pelo racismo e pelo autoritarismo. Ou seja, todas essas questões, elas estão numa relação dialética, podemos dizer assim, diálogo permanente, de tal sorte que nós não vamos superar o racismo e o autoritarismo se nós tivermos uma política econômica que tenha o povo brasileiro como prioridade. Não haverá uma política econômica que tenha o povo brasileiro como prioridade se nós não dermos conta do racismo e também do autoritarismo que nos ronda, a nossa aversão à democracia. E quando eu falo de democracia, eu não falo apenas do voto, mas falo da participação popular efetiva. Então, o Brasil ele desenvolveu instituições que são avessas à participação do povo. E se a gente não resolver isso, a gente também não caminha. Por isso que na Assessoria Especial de Memória, Verdade e Defesa da Democracia foi criada, pioneiramente, uma coordenação geral de memória e verdade da escravidão e do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas.